Alô, alô. Rapaziada, estão nos ouvindo aí? Estão nos ouvindo? Faça um contato aí, avisem que nós estamos ao vivo, gente, para todo o Brasil, direto dos estúdios do Mundo Edu. Eu sou o professor Bussunda e hoje nós viemos com uma missão de trabalhar o regime militar com vocês nessa nossa aula ao vivo de todo o sábado às 20 horas, né? Avisa para os amigos, avisa para o tio, para a tia, avisa para os vizinhos, só não avisa para o teu concorrente, né, que vai fazer a prova do Enem, que a gente está todo o sábado às 20 horas, né, das 20 às 21, de repente passando uns minutinhos ali das 21, que a gente fica interagindo, respondendo, mandando abraços, mas, moçada, o nosso objetivo é estar aqui nesse período de tempo todo o sábado, daqui até o Enem ou até ao infinito, o que chegar primeiro, né? Gente, estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Eu vou apresentar enquanto isso a Gi, vocês conhecem a Gi. Gi, tu vai dar um oi para a galera aí, Gi? Como é que é a situação? Oi, galera, tudo bem? Tudo certo aí? E qual é a vibe, Gi? O que tu conta para esse sábado à noite? Vai sair comendo iscas com aquele gato vagabundo lá da rua? O que tu vai fazer? Tô tentando, né? Vamos ver se rola depois da aula. Tô na espera. Que massa. Tu vai lá falar com a galera, Gi, ali, interagir? Vou atender que tem gente hoje. Tem gente? Então tá, vai lá, Gi. Bom serviço pra ti, querida. Valeu. Tá. Ô, Gi, e já tem alguém aí? Já, tem uma galera que tem gente pedindo beijo já. Já de saída, sim, mas vamos dar beijo de saída. Vamos mandar um beijo, então, para o Felipe. O Felipe, que é um dos ganhadores lá do... O Felipe, eu vi um que usa um óculos, tem uma barbinha, né? Eu vi, Felipe, que você ganhou lá do ranking do Pergunte do Mundo Edu. Muito bem, Felipe, parabéns, continue participando, interagindo e principalmente estudando, né, rapaz? Para nós chegarmos lá no topo do Enem. E era isso só, gente, de saída? Então, estamos funcionando, né, moçada? Estamos aí ao vivo. Vocês estão nos acompanhando, de repente, pelo Hangout, né, do YouTube, ou estão direto no nosso site, que, na verdade, é onde você pode perguntar, né, Gi? Lá pelo YouTube a gente não vai estar acompanhando. Não, né? Só nos comentários do site. Então, moçada, se você, por acaso, está pelo YouTube, você vai ter que entrar ali no www.mundedu.com.br/ao vivo. Tá? E sempre, todo o sábado, será através do mundedu.com.br/ao vivo que a gente vai estar na aula. E uma dica, gente, que a gente estava vendo antes, a aula, às vezes, ela pode ficar não ao vivo. Você pode, sem querer, estar vendo a parte gravada e ficar aí perdidão na nossa aula. Dá uma olhadinha na barra ali, moçada, onde é que tem o volume, na parte de baixo do vídeo, né? Recém terminou a telinha do YouTube ali do vídeo, aí tem volume, tem o negócio para dar play, tem que estar vermelha, uma bolinha que está ali, gente. Se tiver cinza, está no gravado. Se tiver vermelho, está no ao vivo, tá? Então, para você interagir, tem que se ligar para estar no ao vivo, tá? E, rapaziada, no mais, dicas iniciais, depois a Gi vai falar com vocês mais dicas. Vocês podem ir mandando perguntas, etc e tal. Mas nós estamos falando aí, galera, sobre o regime militar brasileiro hoje, tá? É um tema, moçada, que ele é complexo, é um tema que ele é polêmico, principalmente, tá? Difícil de abordar, mas a prova do Enem tem cobrado, né, moçada? Ano passado, 2014, na última versão, tivemos uma questão. Outras vezes já vimos questões que abordam o regime militar. E, gente, claro, como eu falei para vocês, como é uma aula de um tema complexo, a gente não ia conseguir matar tudo, obviamente, em uma hora, né? Se você pegar, por exemplo, e assistir as nossas videoaulas, né? A gente teve que dividir em 3 videoaulas o regime militar devido à complexidade dele. E isso que a gente editou, cortou um monte de coisa e para fazer mais rápido. Mas então a gente selecionou hoje algumas coisas, tá, moçada? Selecionei basicamente o início do regime e algumas características do regime militar brasileiro que são importantes, que apareceram, que podem voltar a aparecer, e a gente vai estar trabalhando as formas como vai aparecer esse regime militar dentro da nossa prova do Enem. Se, porventura, algum vestibular também cobrar, a gente usa o conhecimento para o vestibular. Funciona às vezes também, mas o nosso foco é o Enem, porque o nosso topo, o nosso objetivo final
é o alto do Enem, né, moçada? Mas, olha só, vamos começar, então, falando sobre o regime militar, que eu disse até que ele é polêmico, porque, assim, ó, alguns vão chamar de ditadura militar, outros vão chamar de Revolução de 64. Percebam vocês, moçada, que quando eu chamei de regime militar, eu optei por uma certa isenção de posicionamento. Claro, isso não quer dizer, obviamente, que eu não tenha meus posicionamentos e que eu não tenha meu ponto de vista como historiador sobre o regime militar, mas outros historiadores e outras pessoas têm seus pontos de vista também sobre seus pontos de vistas. Eu não sei. Precisamos da Dani, porque eu não sei. Tá? Mas, gente, mas enfim, tá, moçada? Diversos historiadores, cada um tem seu ponto de vista sobre o regime militar. Hoje é muito comum chamarem de ditadura militar, né? Há uma espécie de consenso, digamos assim, da mídia, da historiografia, que esse regime de 21 anos foi uma ditadura. Na época, os militares chamaram de a Revolução de 64, porque eles diziam que estavam revolucionando o Brasil. Mas aí, moçada, a gente já entra mais nesses assuntos, assim, e aí eu queria destacar o seguinte, ó, o golpe, tá, e militar que aconteceu, o golpe civil militar, o movimento militar ali de 31 de março de 64. Gente, esse movimento aí acontece dentro de um contexto e a gente deve sempre lembrar desse contexto, tá, rapaziada? Que é o contexto da Guerra Fria. História é assim, descontextualizando, a gente não consegue entender. Senão, moçada, a gente de repente entra também naquilo que os historiadores mais antigos chamavam de historicismo, né? Que a história pode ir se repetindo e pode ter ciclos de idas e voltas. Gente, não existe isso, né? Esses dias um aluno me perguntou, Sunda, e será que pode agora estar tendo um monte de insatisfação com os políticos aí, com o Brasil? Pode ter um golpe militar? Gente, nós não temos um contexto como existiu na segunda metade ali do século XX, especialmente nos anos 60 e 70, que é o contexto da Guerra Fria. Eu não estou proibindo, né, de existir um golpe militar, e quem sou eu para proibir? Mas não é uma coisa tão simples assim, e não é a insatisfação de um grupo ali levou, o grupo dos militares levou a um movimento. Não, moçada, existia todo um contexto. Aqui dentro do Brasil, por exemplo, também existia a insatisfação de setores empresariais, existia o medo, porque no contexto da Guerra Fria, se você mais ou menos tem que tomar um lado, e aí nós tínhamos o seguinte, os Estados Unidos, sabe, aqui essa imagem, ela reflete muito bem o que é a Guerra Fria, os Estados Unidos super armados e seus aliados de um lado, e a União Soviética super armada com seus aliados de outro lado. Virou mais ou menos que uma divisão total do mundo, um bipolarismo, onde que não existiu meio termo, né? Os Estados Unidos, inclusive, vamos lá, quando saiu em 1955 a Conferência de Bandung dos países afroasiáticos que diziam, os Estados Unidos e seus aliados são o primeiro mundo, a União Soviética e seus aliados são o segundo mundo, o capitalismo e o socialismo, e nós não queremos ser nada disso, nós somos o terceiro mundo e não temos a ver com a Guerra Fria. Os países afroasiáticos diziam isso. Sabe o que os Estados Unidos falou? Que se aqueles países quisessem se calar ante o avanço do comunismo, não fossem aliados dos Estados Unidos, eles estavam sendo coniventes com o comunismo. Tá? Então, moçada, vira um discurso que até eu falei na nossa videoaula, que é sobre Guerra Fria, que é sobre o regime militar, né? Inclusive, vocês podem assistir, nós temos a prévia do regime militar, depois você vai procurar no nosso canal do YouTube, né? Que é Mundo Edu, dentro do YouTube, você procura lá e vai encontrar o nosso canal, e ali tem uma parte do regime militar que fala desses antecedentes. Eu até brincava dentro daquela aula, né, moçada, que a Guerra Fria, ela parece aquelas brigas de crianças da quinta série, quando a gente está na quinta série, aí de repente vai um grupo ali e fica contra mim, eu formo um grupo contra eles,
mas não existe um amiguinho que seja dos dois grupos, né? Vai chegar um amiguinho, Bussundinha, eu sou amigo lá do grupo, vamos supor que é o Giba, tá? Eu sou amigo lá do grupo do Giba, eu queria ser amigo teu também. Eu vou dizer, não, tu é amigo do Giba, o Giba é feio, bobo e gordo, né? Eu não menti? Mas aí, gente, eu não vou aceitar ser amigo de quem já é amigo dele. Ou tu te define num grupo ou no outro. E os Estados Unidos pressionava bastante isso, moçada. E as elites brasileiras, e não só brasileiras como latino-americanas, elas acabaram tendo realmente uma postura de alinhamento ideológico com os Estados Unidos, com medo de possibilidades socialistas que pudessem se desenvolver dentro do continente. Até porque, assim, ó, moçada, deixa eu colocar aqui para ti o que estava rolando na América Latina nesse período de tempo, tá? Anos 50, início dos anos 60, né? Quando a gente vai ter daí em 64 o movimento militar aqui do Brasil, tá? Olha só, essa primeira imagem que eu separei aqui, ó, é de Jacobo Arbenz, tá? Gente, o Jacobo Arbenz, ele era presidente da Guatemala. Guatemala, um país da América Central, você sabe, era um país bastante pobre, tinha basicamente na agricultura a sua riqueza, só que a United Fruit Company, uma companhia de produção de frutas lá dos Estados Unidos, era dona de uma grande quantidade de terras na Guatemala. Existia muita gente sem terra e existia a United Fruit Company, uma grande latifundiária. O Jacobo Arbenz resolveu, então, fazer um processo de reforma agrária, inclusive comprando terras da United Fruit Company. Veja, moçada, nós estávamos vendo um processo de reforma agrária em andamento em 50. Aconteceu um movimento orquestrado pela CIA para garantir o interesse das empresas norte-americanas que derrubou o Jacobo Arbenz, levou à morte de Jacobo Arbenz, tá? E nós começamos a observar assim, ó, que esses governantes que tivessem uma atitude um pouco mais nacionalista, os Estados Unidos temiam que no âmbito da Guerra Fria pudesse estar se voltando para o lado da União Soviética, né? A gente vai observar, já que falamos 54, é o ano do suicídio do Getúlio aqui no Brasil também, o Getúlio que tinha criado a Petrobras em 53, um movimento nacionalista, né? Muitos políticos aqui queriam que, na verdade, as multinacionais viessem explorar o petróleo do Brasil, e o Getúlio cria uma companhia que até 1995 tinha um monopólio sobre a exploração, o refinamento e a distribuição de petróleo aqui no nosso país. Então, era uma atitude nacionalista. Alguns dizem que Getúlio era pressionado muito por uma imprensa brasileira, por setores militares brasileiros, e que esses grupos tinham apoio da inteligência norte-americana no âmbito da Guerra Fria. Tá? Getúlio aqui acabou suicidando. Jacobo Arbenz acabou sendo morto lá na Guatemala. E, moçada, poucos anos depois da morte de Jacobo Arbenz, esse presidente nacionalista, nasce um movimento nacionalista vitorioso muito interessante em Cuba, liderado pelo Fidel Castro. A Revolução Cubana de 59, que, moçada, muita gente não sabe. A Revolução Cubana ela é de caráter nacionalista no início. Depois, ela acaba aderindo ao socialismo, ela vai fazer tipo uma transição para o socialismo. Mas o Fidel Castro, junto com o Che Guevara e os guerrilheiros da Sierra Maestra, eles derrubam o Fulgêncio Batista, o ditador de Cuba, basicamente porque diziam que ele havia transformado Cuba em uma espécie de bordel dos Estados Unidos. Se usava essa expressão mesmo. Fulgêncio Batista transformou Cuba no bordel dos Estados Unidos. Só que veja, moçada, um movimento nacionalista de 59, em 61 se declara socialista. Existe todo um entendimento, moçada. Existe a ideia de que os Estados Unidos, através da CIA, tentou derrubar o Fidel em 61, no ataque à Baía dos Porcos, só que o Fidel ele conseguiu repelir a possível invasão dos emigrados cubanos, prendeu um monte de gente, e o Fidel pensou, eu estou aqui do ladinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tentar me derrubar toda semana. Eu vou ter que ter amparo de alguém. E em 61, Fidel buscou oficialmente a ajuda da União Soviética e, a partir de então, Cuba fazia parte do bloco de países socialistas, dos aliados da União Soviética. Vejam vocês o impacto que isso causa nos Estados Unidos
do ponto de vista ideológico. O socialismo havia chegado na América Latina, onde existiam movimentos nacionalistas, onde existia muita pobreza naquela época, e, moçada, o socialismo agora era uma ameaça. E é logo depois disso, nesse contexto, que aqui no Brasil, o presidente João Goulart, vejam vocês, 5 anos depois da Revolução Cubana, 3 anos depois de que o Fidel anuncia que Cuba era socialista, o presidente Jango, ele anuncia as reformas de base. Mas sabe, essa imagem aqui não ficou muito boa, tá? Mas é a foto do João Goulart com a sua esposa no comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil, anunciando uma política nacionalista, queria fazer uma reforma agrária, queria fazer uma reforma urbana, uma reforma educacional, uma reforma tributária, etc. Eram diversas reformas, e observe o seguinte, moçada. Se a gente fala até hoje em reforma agrária, veja se não funciona mais ou menos esse esquema mental. As pessoas, no senso comum, imaginam reforma agrária, MST, invasão de terras, badernas, socialismo. Você possivelmente faz essa associação mental, tá? Mesmo que, moçada, exista toda uma opinião contrária, existam setores esclarecidos da intelectualidade brasileira que dizem que não é exatamente isso, no senso comum a gente tem MST indo para o lado do socialismo, e quando a gente fala em reforma agrária, a gente pensa no MST, né? Então, se hoje nós estamos em 2015, você tem essa mentalidade, imagine no auge da Guerra Fria falar em fazer reforma agrária, tá? E quando o presidente João Goulart falou em fazer reforma agrária, entre outras reformas, os setores mais conservadores da sociedade acabaram se voltando contra ele e fazendo, então, o golpe que vai derrubar o presidente João Goulart. Golpe, na visão hoje hegemônica dentro da mídia e dentro dos estudiosos do passado, revolução na visão de alguns outros. E, moçada, nós temos esse detalhe aqui que eu separei interessante, ó, da operação. Quando, no dia 31 de março de 64, lá em Minas Gerais, vão se sublevar os militares para começar e derrubar no dia seguinte o governo de João Goulart, os Estados Unidos estavam de acordo com os militares e os Estados Unidos haviam deflagrado a Operação Brother Sun. Gente, os Estados Unidos já haviam deixado navios com porta-aviões e tudo mais na região do Mar do Caribe, e esses navios, eles viriam pelo litoral, chegariam principalmente na região de São Paulo, e depois iriam até Montevidéu, fazendo uma ocupação na região para apoio aos militares do Brasil, caso houvesse necessidade. Moçada, esses militares estavam fortemente alinhados com a ideologia da segurança nacional, ou a doutrina da segurança nacional. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos tinham muito medo da expansão do socialismo. E os Estados Unidos tinham resolvido adotar essa postura de evitar ao máximo a difusão do socialismo. Gente, os Estados Unidos, eles enxergavam os socialistas meio que como aqueles zumbis que aparecem nesses filmes de zumbi, que eu curto, eu acho massa esses filmes aí, o Walking Dead, ou pega esses vários de Madrugada dos Mortos, esses filmes, que um cara é zumbi. Se você botar, você tá aí no teu quarto, na tua sala, não sei onde você tá, se tiver 5 pessoas aí e aparecer um zumbi, daqui a pouco ele vai contaminar todo mundo e todo mundo vira zumbi. É mais ou menos essa lógica que os Estados Unidos enxergava para o socialismo. Os socialistas, eles têm que ser detidos da forma mais rápida possível. Moçada, e aí os Estados Unidos começaram a propagar, difundir a doutrina da segurança nacional pela América Latina. Por exemplo, os militares do Brasil, com a criação da Escola Superior de Guerra, em 1949, eles iam fazer treinamento nos Estados Unidos, os oficiais de alta patente, principalmente, e eles voltavam mais ou menos com a ideia norte-americana de que precisavam os homens de bem, defensores da liberdade, se juntar contra o comunismo, que era uma ameaça real que rondava a América.
E aí, moçada, é que entra o seguinte, tá? Eu não vou expor a minha opinião agora nesse instante, tá? Até porque assim, moçada, a gente está trabalhando para a prova do Enem. A prova do Enem, ela leva em consideração não as verdades prontas, ela leva em consideração a discussão de ideias, o teu conhecimento dos contextos de época, leva em discussão o teu discernimento sobre o passado, mas não como verdade, tá? Moçada, por exemplo, assim, o questionamento que a gente tem aqui, ó, o que aconteceu em 64? Golpe civil-militar ou revolução? Os militares chamaram, muitos setores militares, eu conheço, eu tenho amigos militares, né? E ainda hoje se fala que houve a Revolução de 64. Os setores hegemônicos da mídia, se for ver dentro das universidades, nos cursos de história, de sociologia, de direito, chamam de golpe militar de 64. Né? Quem estuda ciências humanas, quem estuda ciências sociais, chama de um golpe militar que implantou uma ditadura. Naquela época, moçada, não era usual. Se chamava a Revolução. E esse é um conhecimento que você tem que ter. Inclusive, eu separei aqui a questão, e isso, moçada, é muito importante para a gente analisar, entender como se cobram questões na prova do Enem, tá? Principalmente na área das ciências humanas e suas tecnologias. Eu separei a questão que caiu agora, no último Enem, há poucos meses atrás, né? Que era sobre o regime militar. Gente, olha só, eram 2 textos. Tá? Não sei se vocês conseguem visualizar eles aí, mas de qualquer maneira eu vou ler, tá? E aí a gente vai ter a análise dessa questão. Texto 1. O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 64, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Moçada, na verdade, aqui nós temos um texto que fala do presidente do jornal, que vai, então, dizer que foi favorável ao regime naquela época, porque era necessário para manter a democracia, porque houve, então, o exército se colocando como protetor da pátria, moçada, e aí, quando ele fala em democracia, esse era o discurso hegemônico da época, o capitalismo é que tinha democracia, o socialismo não tinha democracia. E aí, então, o exército ia salvar o capitalismo, ia salvar a democracia e, a partir disso, ia possibilitar um crescimento econômico. Naquele instante, as pessoas se chamaram de revolução, assim analisavam o regime. Tá? Só que aí, moçada, no texto 2, tá? Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. O texto 2, na verdade, está contrapondo o texto 1, dizendo nada justifica existir uma ditadura, né? Nada justifica a perda das liberdades e não tem nada de bom dentro do autoritarismo. Então, gente, são 2 visões antagônicas e a nossa prova do Enem colocou. Nós vamos ver como é que eles abordaram, a partir do texto, isso. Ó. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 64 divergem ao focarem respectivamente, o que o texto 1 foca e o que o texto 2 depois foca. Tá? Letra A, mostrado aqui vai ser a resposta. Ó. As razões de Estado e a soberania popular. O texto 1, quando falou que o exército interveio para manter a democracia e a partir disso ter um desenvolvimento, é pelas razões do Estado, as razões do Estado. O exército serve para proteger o Estado. E por essa razão, o exército interviu no Estado para manter a democracia. Gente, é bastante contraditório você pensar que se monta uma ditadura para se manter uma democracia. Mas é a visão, sobretudo, da época e dos setores aí que acreditavam que o comunismo avançava de uma forma muito perigosa no Brasil do presidente João Goulart. Tá? E soberania popular, que é o que fala o texto 2, né? Que nada justifica um regime autoritário e nada é maior do que a soberania popular, a vontade do povo.
tá? Então, é uma questão, a gente tinha que se fazer análise dos textos e a compreensão dos pontos de vista sobre o golpe militar de 64. Certo, rapaziada? Se liga que esse é um tipo de questão que muito aparece para nós nas provas aí do Enem, dentro da área das ciências humanas e suas tecnologias, tá? Gente, nós vamos abordar em seguida as características do regime militar. Foi implantado um regime militar a partir de 64, o presidente João Goulart acabou indo para o Uruguai, onde depois, mais tarde, faleceu e tal. E o que vai caracterizar esse regime? A gente já fala sobre isso. Primeiro, nós vamos falar com a nossa gatinha, que está ali comendo whiskas e está ao mesmo tempo. Por isso que ela demora, gente. Se ela demora para falar com vocês, ela está comendo whiskas e teclando ao mesmo tempo. Como tu consegue isso, Gi? Que talento, hein? Então, preparação. Treino. Gi, tem uma galera aí perguntando alguma coisa? Querendo alguma coisa? Tem uma galera aqui. Ó, vamos mandar os beijos primeiro, e depois tem 2 perguntas. Beijos primeiro e perguntas depois. Ó, beijos para... Normalmente na balada é o contrário. Perguntas primeiro, beijos depois. Tá? Mas aqui é uma aula, né, gente? Beijos para depois perguntas. Beijos para o Luiz Gomes Freitas. Ele falou assim lá no chatzinho do site, ele falou assim, ó, que as aulas são ótimas, mas pena que não tem português. Mas tem português, menino. Pegadinha do malandro, Luiz. Agora, na semana que vem, já estreia nas aulas ao vivo a professora Dani Bressan, do Mundo Português, que vai trabalhar não só português, como literatura e redação. Gente, já se ligue, semana que vem, às 20 horas, às 20 da noite? Às 20 horas, gente, a Dani vai estar dando uma super aula de redação para vocês. Então, Luiz, um beijo para ti, querido. E você reclamou e nós atendemos ao vivo a sua reivindicação. Yes. Beijo também para Elaine Carvalho, de Minas Gerais. Elaine, pessoal de Minas, comendo queijo, tomando uma cachaça. Coisa boa. Beijo. O Felipe Oliveira, ele pediu um salve. Salve! Beijo, Felipe. Beijos para a Mariana, de Santa Catarina. Para o Matheus Oliveira. Queres, não queres, diz, Mariana. Santa Catarina. Para o Matheus Oliveira, de Alagoas. Matheus Oliveira, de Alagoas. Para a Alana Moreira, que é lá da Bahia. Alana Moreira. Bichinha. Alana. Eu não sei fazer sotaque goiano. Que merda, cara. Mas um beijo, Alana, né? Alana, um beijo pra ti, Alana. Beijo também pra Jordânia, lá da Paraíba. Ela participou semana passada também. Jordânia, da Paraíba. E pra Valéria. E pra Valéria, que é do Rio Grande do Sul. Pra Valéria, gaúcha, mas bate. O Vasco sabe falar bastante coisa gaúchês. Nas aulas do Vasco é legal. O Vasco ele não fala português, não fala gaúchês. O Vasco ele não fala nem gaúchês, é uma língua própria dele. Né? E as perguntinhas, Gi? Vamos lá, a gente tem 2 perguntas. Uma é do Thiago Matheus, que é Pernambuco. Nacionalismo também não é uma característica do socialismo? Thiago Matheus? Thiago Matheus. Thiago Matheus pode aparecer. Só que, na verdade, assim, quando a gente pegar... vou só repetir, galera. O Thiago Matheus perguntou se nacionalismo também não é uma característica do socialismo. O socialismo, ele muitas vezes apareceu em cima de movimentos nacionalistas. Mas até tu tem que tomar cuidado, cara. Porque, assim, se a gente pegar partido lá na China, existiu o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que era o partido nacionalista, que era contrário à Revolução. O nacionalismo, ele caracterizou muito mais os regimes fascistas ou seus assemelhados do século XX, porque eles reconhecem, e aí entenda, Thiago Matheus, o nacionalismo ele acaba chegando, principalmente quando vai ao exagero, a acreditar que o teu povo é superior. E aí ele elimina a ideia do socialismo, que todo mundo é igual. Na verdade, a bem da verdade, muitos movimentos nacionalistas acabaram migrando para o lado do socialismo. Mas, em teoria, o socialismo ele é internacionalista. Por isso que o Karl Marx falava lá, velho, proletários de todos os povos univos. A ideia era fazer uma revolução proletária mundial, tá? E daí, então, o que acontece é que no socialismo se defende a ideia de luta de classes. Existem ricos ou burgueses em todas as nações que exploram proletários, a população pobre de todas as nações.
Então, ele tem uma visão internacional, não nacionalista, apesar de se fazer essa confusão aí. E... mais uma. Quais as consequências positivas e negativas do regime militar no Brasil? É a pergunta da Luane Morisco. Luane, é o seguinte, quando a gente fala em consequências negativas e positivas, a gente está partindo muito de pontos de vista individuais, tá? Então, hoje, por exemplo, tem muita gente que vai falar, mas não existia corrupção, mas não existia tanta criminalidade, né? Ao mesmo tempo, existia uma grande perseguição e a liberdade de expressão se foi. Então, existem pontos de vista sobre isso. Mas, Luane, eu separei, inclusive, aqui, eu acho que eu vou atender um pouco das tuas perguntas e qualquer coisa depois tu manda mais. Quando eu botei as características aqui, e principalmente nos aspectos econômicos depois, a gente vai dar uma analisada. É muito ponto de vista pessoal. Eu enxergo o regime militar um peso mais negativo do que com um peso mais positivo. Se você for falar, por exemplo, com alguma pessoa da época que vê o Brasil de hoje, ela preferia um regime militar, né? Então é muito complicado, mas vocês devem se ligar nisso, tá, moçada? Uma prova como a do Enem, ela não vai trabalhar com essas categorias de positivo ou negativo, bom e mal, tá? Mas a gente vai dando uma caracterizada aqui, Luane, e daí você depois, de repente, pode se posicionar em cima disso e depois você pode mandar mais alguma pergunta para a gente, tá? E mais duas perguntinhas. Mais duas perguntinhas. O Júlio César da Lagoas, ele falou assim, por que foi tão difícil trazer de volta a democracia ao nosso país? Pergunta complexa, Júlio César. Na verdade, existiu todo um contexto, como a gente estava falando antes, em que diversos países eles tiveram regimes militares. Esses regimes uns foram apoiando os outros, né? Até depois teve a Operação Condor, que principalmente Chile, Brasil e Argentina se aproximaram para investigar fugitivos dos regimes e tudo mais. Então existiu e esse contexto só vai sendo superado nos anos 80, principalmente quando os Estados Unidos também se colocam contrários aos regimes militares, tá? Então houve uma mudança de posicionamento da grande potência ou de uma das grandes potências do mundo naquela época que os regimes militares foram questionados. Mas eu vou falar uma outra coisa para ti. Como é que é o nome dele mesmo, Gi? Esse aí? Peraí, fugiu aqui. Eu esqueci aqui, mas eu vou dizer outra coisa, gente. Júlio César. O Júlio César perguntou. Ele perguntou por que a democracia demorou tanto para voltar ao Brasil. Conforme alguns estudiosos das ciências políticas, né, o Brasil teve muito pouco período de democracia, ou pouquíssimos períodos de democracia ao longo de sua história. Quando éramos colônia, não existia democracia, obviamente, pertencíamos a Portugal. Quando éramos império, com um regime centralizado nas mãos do imperador, na República Velha, o que se chamava de democracia excluía as mulheres e excluía as pessoas analfabetas, que eram a maioria da população. E depois, gente, nos anos 30 até os anos 60, a gente teve um período democrático, aí, principalmente com a inclusão das mulheres, a participação de voto e tudo mais, e um período interessante. Claro, com a ditadura do Vargas ali no meio disso, mas foi um período de construção democrática, principalmente depois aí da Segunda Guerra Mundial. E daí a gente depois teve esse período de 21 anos que foi conturbado. Então, assim, se a gente for analisar, a gente não está num vai e vem. A gente estava numa espécie de contínuo, onde que a gente vive hoje, conforme a visão de sociólogos e tudo mais, o período mais democrático de toda a história do Brasil. E aí, Gi? Mais uma aqui. Da Melissa Vasconcelos, que é de Porto Alegre. De Porto Alegre. Agora que já passou o aniversário do golpe militar, é possível que eles façam um link com algo mais atual, não só no Brasil, mas também com acontecimentos no mundo nesse ano? Acho que ela está perguntando sobre a prova do Enem. Né? Sim, só a prova do Enem. Olha só, como é que é o nome dela mesmo? Melissa Vasconcelos. Olha só, Melissa, a prova do Enem, ela não é dessas provas de cobrar, digamos assim, aniversários. Poucas provas
provas, na verdade, mesmo os vestibulares tradicionais, fazem isso. E existe um certo sensacionalismo de, olha, gente, ó, agora 2015 faz 500 anos não sei do que, faz 300 anos daquele outro lá, né? Sei lá, como era agora 2014, 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial caiu relativamente de uma forma volumosa nos vestibulares do Brasil. Mas, por exemplo, no Enem ela não apareceu, né? Então, o Enem ele não cobra essas questões de data. Mas o regime militar, sim, é sempre uma possibilidade por se tratar de um regime que está sendo revisitado, principalmente pela Comissão Nacional da Verdade, e ser um período de muita discussão sobre o nosso passado recente. Então, não para fazer link de que passou aniversário, não sei o quê, mas porque é um tema bastante importante. E era isso, Gi? Mais uma pessoa. Sobre os atos corridos. Vinícius do Rio Grande do Norte. Sobre os atos institucionais. Como eles se aplicam na ditadura? Vinícius, a gente vai falar agora, na sequência, já sobre os atos institucionais aqui dentro dessa caracterização, tá? Isso aí, espero que eu possa tirar suas dúvidas falando, tá? Fechou por enquanto, gente. Nós vamos caracterizar o regime agora. Vocês vão mandando perguntas, daqui a pouco a gente tem mais um bloco de perguntas para a galera que está nos acompanhando. Já temos 5 pessoas acompanhando, então, pelo que eu vi. Já. 5 pessoas fizeram perguntas. Eu acho. 6? Quem está quietinho? Tá. Nossa, tem um que ele tá comendo e não digita, né? Então, nós temos 6 pessoas assistindo, que é um recorde. Né? Gente, mas olha só, seguindo o nosso assunto aqui, eu separei algumas características do regime militar, porque eu estava falando para vocês. Existem pontos de vista sobre o regime militar. Foi bom ou foi mal? Não é nosso assunto aqui, e como eu falava para vocês antes, não é uma temática de prova de Enem, foi bom ou foi mal. Mas a gente precisa caracterizar esse regime militar de 64 a 85, são 21 anos, onde nós teremos 5 presidentes militares no poder, tá? E, moçada, eu coloquei aqui algumas características, tá? A primeira delas, o autoritarismo, tá? Gente, mesmo as pessoas que chamam o regime de Revolução de 64 concordam que existiu o autoritarismo, o fortalecimento da autoridade no Brasil, principalmente a autoridade do presidente, que passou a ser um militar, e que esse presidente tomou diversas medidas de exceção, tudo na lógica dos militares, para manter a democracia e afastar o comunismo do Brasil. Então, foi um regime de exceção, um regime bastante autoritário. Depois a gente vai ver, fez perseguições, criou censura na imprensa, etc. e tal, tá? E esse regime aqui, gente, ele criou seu autoritarismo muito no fortalecimento do poder executivo, que é o que eu falei para vocês. Os atos institucionais que vocês perguntaram aí, eles serviram, em boa parte, para fortalecer o poder do presidente, o poder executivo, o presidente, e depois, moçada, a nível de estados também, os governadores, e a nível de municípios, os prefeitos, que são os poderes executivos, né, eles também tiveram alguns poderes maiores, principalmente em relação ao poder legislativo. O presidente podia cassar mandatos, o presidente acabou depois intervindo no poder legislativo, decretando recesso ou fechando a Câmara dos Deputados em alguns momentos. Então, se fortaleceu a figura do presidente, porque ele era um militar. E esse fortalecimento aqui, gente, ó, se deu muito através dos atos institucionais. Tá? Aí, ato institucional, normalmente aparece nas provas para nós, aí 1, aí 2, aí 3, aí 4, aí 5, que é considerado o top deles, apesar de, moçada, existirem mais atos institucionais, sempre os livros didáticos, mesmo os vestibulares que eram tradicionais, ou os vestibulares tradicionais, e as provas mais modernas, elas, quando falarem em regime militar, vão falar normalmente dos 5 primeiros atos institucionais. Mas o que são atos institucionais? São decretos-lei. É um decreto lançado pelo presidente, como a gente falou, tem um fortalecimento do poder executivo, o presidente lança o decreto, e esse decreto vira lei na hora. É um decreto-lei, é o ato institucional. Por exemplo, no ato institucional número 1,
os militares haviam deposto o presidente João Goulart. João Goulart acabou fugindo do Brasil, ficou de 1º a 11 de abril com uma junta militar no governo, e aí se lançou um ato institucional número 1 que exigia uma eleição indireta para escolher o presidente. Quer dizer, aquela eleição simplesmente foi o ato institucional que definiu. O legislativo, os deputados, senadores, não participaram de nada, né? Aliás, depois vão poder escolher o presidente, mas quem definiu que ia sair dessa eleição indireta, que o povo não ia votar, foram os militares através do AI-1, depois o AI-2 que criou o bipartidarismo, depois o AI-3 que estendeu as eleições que eram indiretas, no AI-2 para presidente, para também estados e capitais de estados e alguns municípios, o AI-4 que organizou a nova Constituição para servir aos interesses dos militares, e o AI-5, que a gente vai falar em separado depois, é o auge do regime militar, com a suspensão do habeas corpus, com o presidente podendo interferir em estados e municípios. Tá? Mas, gente, muito do fortalecimento do poder executivo passou pelos atos institucionais. E aí, gurizada, uma característica importante para nós, do período militar, as eleições indiretas. Deixa eu até falar para você que existia um discurso na época justificando a eleição indireta. Aliás, vamos colocar a ordem. Primeiro, o que é uma eleição indireta? Hoje, por exemplo, você vai lá e vota, tem candidato A, B, C, D, não sei quantos candidatos. Você vai lá, eu vou votar no candidato A. Tá? Daí você vota no candidato A para presidente da República. E através do voto direto dos mais de 100 milhões de brasileiros que votam hoje, o candidato A, ou B, ou C, ou D é escolhido como presidente da República. Ok? A eleição indireta, ela funciona de uma forma diferente. O nome já está dizendo, eu quase que ia falar, a eleição indireta, ela é indireta. Mas a eleição indireta, ela funciona de que maneira? Você escolhe senadores e deputados. Os senadores e deputados vão formar um colégio eleitoral entre si, e eles é que vão escolher o presidente. Existia uma lógica na época, ou se propagava uma lógica. A população ela pode ser ludibriada, votar em qualquer um, então é melhor que a população vote nos senadores e deputados, né, que são escolhidos em maior número, e esses senadores e deputados depois escolhem o presidente. É uma forma de depurar o voto, é uma forma de selecionar melhor a eleição do presidente. Tá? Moçada, é uma forma de excluir a participação popular, de um ponto de vista. Uma forma de depurar as eleições de outro ponto de vista. O fato é que o presidente da República passou a ser escolhido através de eleições indiretas e, mais tarde, os governadores estaduais e prefeitos de capitais e de algumas outras cidades escolhidos por eleições indiretas. A população podia votar nos senadores e deputados e os senadores e deputados devem escolher o presidente. Inclusive, rapaziada, isso é que dava ares de democracia para o regime autoritário, porque se dizia, não existe uma ditadura, existe a democracia, só que é de uma forma mais elaborada, a população está aí, está podendo escolher senadores, está podendo escolher deputados, e os senadores e deputados, representantes da população, escolhem o presidente. Tá? Então, existia esse discurso, e você tem que sempre lembrar, moçada, nenhum regime que se coloque como autoritário ou como ditatorial, ele vai dizer que ele é autoritário ou ditatorial. Ele vai dizer que ele é a salvação da lavoura, ele vai dizer que ele é o melhor regime do mundo, né? Então, o regime militar, ele se passava por um regime amplamente democrático e que estava salvaguardando o Brasil do comunismo, por isso tinha que os militares estavam auxiliando. Tá? Na época, esse era o discurso oficial do governo. Hoje a gente tem as críticas a esse tipo de regime. Tá? Gente, olha só, dentro inclusive desse aprimoramento, entre aspas, da democracia, foi criado no AI-2, em 65, o bipartidarismo. Teríamos 2 partidos no Brasil apenas. Acaba com o pluripartidarismo. Existia o DN, PTB, existia uma diversidade, PSD, uma diversidade de partidos. Esses partidos serão extintos e darão lugar apenas a 2 partidos. Inclusive, rapaziada, ó, caiu o Enem já. Já passou, ó. Atente, eu não coloquei aqui a questão, mas aparecia um monte de nome de partido e aparecia assim,
finados em data tal, 1965. Tá? Foi o dia do AI-2 que criou o bipartidarismo. Você tinha que entender que existia um pluripartidarismo e que a partir de 65, no regime militar, veio o bipartidarismo. E, moçada, a diversidade partidária só vai voltar no Brasil nos anos 80, quando estiver acabando o regime militar. Mas, enfim, o que os militares diziam serem os dois partidos? Não, é para organizar, porque a gente tem que deixar bem claro, a Aliança Renovadora Nacional é o partido que está favorável aos militares, é o partido que é favorável às mudanças que estamos implementando na Revolução de 64. O outro grupo é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o grupo de oposição, porque, vejam, a gente tem democracia, tem eleições, não são diretas, e a gente tem a oposição. Só que, gente, essa imagem aqui, ela foi capa da revista Veja, tá? Em 1965, e ela fazia uma charge que criticava o bipartidarismo, porque os dois partidos não são realmente inimigos. Se a gente pegar, vamos pegar o contexto de hoje, moçada. Existem partidos políticos que eles são inimigos, eles querem que morram todos os deputados do outro partido, que morram todos, que sejam atropelados os senadores do outro partido. Aí foi feita essa charge, essa caricatura aqui, crítica. Não, eles não são inimigos. Eles estão jogando esgrima. Eles são amigos que estão disputando apenas naquele instante. E se falava isso, moçada, porque assim, ó, boa parte dos políticos do PTB, no início do movimento militar, eles acabaram ou sendo presos como inimigos do governo, muitos fugiram, como o Brizola fugiu, como o João Goulart tinha fugido, alguns foram presos e tal, e a oposição de verdade, ela não estava dentro do Congresso Nacional, ela estava foragida, muitos foram embora do Brasil, ficaram um tempo fora do Brasil. Então, os críticos a esse modelo dizem que existia o partido dos militares e a oposição consentida pelos militares para dizer que existia democracia no Brasil. Tá? Mas, de qualquer maneira, moçada, sendo uma visão que é para aprimorar a democracia ou sendo uma visão que é para disfarçar a ditadura, nós temos o bipartidarismo como característico do período aqui do regime militar. Tá? Também temos uma outra característica que foi se estabelecendo e foi vindo num crescente, a censura aos meios de comunicação. Tá? Até a gente mostrou aquela charge, aquela caricatura ali, que ela era da revista Veja de 65. Quer dizer, o regime começou em 64, 65, sai uma capa que, de certa maneira, está criticando o que está acontecendo no Brasil. Mas, moçada, foi existindo um crescente de censura, até nós chegarmos aí no início dos anos 70, quando nós tínhamos a censura prévia, se estabeleciam representantes do governo nos jornais, nas revistas, nas televisões, né? No departamento de jornalismo das televisões do Brasil, recebiam membros da censura que proibiam esta ou aquela notícia. Chegaram, moçada, inclusive, a proibir algumas novelas, Roque Santeiro, que era uma novela que ia passar na Rede Globo, ela acabou não passando, porque tinha uma personagem que era a Viúva Porcina, que ela era muito promíscua, né? Teria existido no final dos anos 70, não existiu, o primeiro beijo homossexual entre personagens de uma novela, que também foi proibido, né? Se cuidava muito dessa questão da moral e dos bons costumes, mas, moçada, o grande alvo da censura eram as críticas políticas. Não se ouvia falar mal do governo. Por isso, hoje, quem faz críticas ao regime militar vai dizer o seguinte: obviamente que não existia corrupção no regime militar. Não quer dizer que não existia, não era divulgada à população como é hoje, quando nós temos essa grande liberdade de imprensa, né? Porque, moçada, na época, muita coisa ficou escondida. Por exemplo, os militares fizeram um grande movimento que levou 10 mil militares para a região amazônica, para combater a tal de guerrilha do Araguaia, que depois vou falar dela. Não saiu em jornal nenhum. Era o segundo maior movimento de militares do Brasil do século XX e não saiu em jornal algum. Tá? Então, moçada, nós temos aqui essa censura que foi muito forte, e eu separei, inclusive, aqui um negócio que é interessante, que isso pode estar aparecendo no Enem. Tá? Separei duas canções
Tá? Na verdade, moçada, são as letras aqui, ó, porque a música também sofria muita da censura, né? Então, músicas críticas ao regime não saíam. Mas aí o Chico Buarque de Holanda, ele foi lá e fez essa música aqui, moçada, ó. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Rapaziada, está escrito cálice. Cálice. Você toma o vinho, tá? Mas você não precisa ler cálice. Você pode ler cálice. Fique quieto, né? Que o Chico Buarque, na verdade, estava fazendo uma crítica à censura através dessa canção. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que vai ser filho da santa, melhor ser filho de outra realidade, menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. É uma crítica aos militares velada, disfarçada. A música, moçada, serviu muito para isso. Aliás, a música e as artes de forma geral, o teatro também trouxe isso, né? Essas críticas disfarçadas aí, porque os militares não poderiam acusar, então, o cara de estar falando mal do regime, está falando de um cálice, tá? Moçada, uma canção que todo mundo conhece, tá? Que é do Roberto Carlos. Um dia, a areia branca teus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas de portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa sorrindo, vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Moçada, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Você imagina o cara ali tocando um violão e a namorada dele estendida na cama, ele olhando para os cabelos encaracolados e se inspira naquela mulher com cabelos encaracolados, cheirosa e cheirosa não fala nada, foi eu que imaginei. Mas sei lá, que ela estava ali. E, gente, sentem. Se você não sabe a história dessa música, sente. O Roberto Carlos fez essa canção para Caetano Veloso. Ele fala dos caracóis dos cabelos do Caetano Veloso. Aí você vai dizer, mas no sul, então eles namoraram. Gente, o Caetano teve que fugir do Brasil, perseguido pelo governo militar por criticar o governo. Acabou indo para a Europa e em 71 o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos fizeram essa canção aqui, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Um soluço e a vontade de ficar mais um instante. O cara teve que ir embora e está falando a história dele, né? Então, moçada, a música, ela teve essa função muito interessante como diria o Ronaldinho Gaúcho, para dibrar a censura. O correto é Como é que é o correto, Gi? A gente tá lá comendo uíscas, gosta de ser uíscas aí, Gi. Para de comer, tá muito gorda. Não tô gorda nada. Gente, o correto é driblar, tá? Mas assim, ó, era uma forma, a música era usada para driblar a censura muitas vezes. Gente, seguindo as nossas características aqui, ó, a repressão e a tortura, que é um fato que aconteceu aqui no nosso regime militar. Aqui nós temos, moçada, essa imagem aqui, eu esqueci, eu acho que é do filme Que é Isto, Companheiro, mas eu não tenho certeza agora, tá? Mas ela é uma imagem retirada de um filme e que retrata aquilo que se chamava o pau de arara, um dos tipos de castigos físicos para os subversivos e inimigos do regime, tá? Moçada, no início, então se falava, nós temos a ameaça dos comunistas aí no Brasil, e para evitar que existisse aí a propagação de ideias contra o regime, o governo militar acabou organizando uma série de instituições, como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que dava um jeito de se infiltrar em movimentos como passeatas, aquela passeata do 100 mil de 68, e outros movimentos, e prendia algumas pessoas ou fazia a repressão a esses movimentos aí. Foi criada a Operação Bandeirantes, o BAN, São Paulo, né, que é acusado de ter perseguido, torturado e matado muita gente.
inclusive os próprios presidentes militares diziam que não tinham conhecimento da OBAN, mas a OBAN agia em função de combater os inimigos do regime militar de uma forma meio secreta. Falando em secreto, o Serviço Nacional de Informação, vinculado diretamente ao presidente, se infiltrava em movimentos sociais, se infiltravam, inclusive, nos meios militares para descobrir possíveis dissidentes do regime. Tá? Departamento de Operações Internas, Central de Operação e Difusão de Informações da Marinha, também acusado de espionar e torturar muita gente. Né? O CENIMAR também era um órgão da Marinha, entre outros órgãos usados para espionagem e que acabaram fazendo a repressão, pode ser política, ou a tortura física, que acabou sendo feita também. Mas, moçada, conforme foram se estabelecendo esses órgãos de repressão e o governo foi recrudescendo, foi se fortalecendo, realmente apareceram alguns grupos socialistas inspirados na lógica aí dos cubanos. Tá? Então, gente, nós tivemos aqui a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, uma guerrilha que se estabeleceu. A guerrilha da Araguaia, temos 50 homens aproximadamente ali na região da floresta amazônica, se inspiravam no modelo cubano de guerrilha e foram lá e estavam tentando estabelecer a partir da região amazônica um socialismo no Brasil. Isso existiu de fato. ML8, que assaltava bancos, era liderado pelo Carlos Marighella, até o filme Que é Isso, Companheiro, trata basicamente de ML8. A ALN, Aliança de Libertação Nacional, que era também um movimento de guerrilha. Moçada, os militares se estruturaram para combater e, a partir daí, começaram realmente a aparecer algumas guerrilhas aí no Brasil que foram violentamente reprimidas. O problema não são as guerrilhas, o problema são as pessoas que estavam de fora disso, né? Hoje ainda nós temos muita gente que se queixa aí, muitas mães que falam de filhos que desapareceram, de familiares que sumiram e pessoas que não estavam necessariamente envolvidas dentro da lógica das guerrilhas ou da oposição, tá? Gente, olha só, eu fiz aqui uma montanha-russa dos militares. Quando a gente analisa e fala em ditadura militar, né, ou quando a gente fala em recrudescimento e fechamento do regime, a gente tem que ter essa noção. O regime militar, ele não nasceu pronto. Tá? Então, ele foi dando uma escalada de poder aqui, que começa com o Castelo Branco, primeiro presidente. Tá? Nessa época, por exemplo, ainda foi publicada aquela capa criticando o bipartidarismo lá da revista Veja. Tá? Então, de 64 a 67, o Castelo Branco, alguns falam, não, aí existia um regime militar estruturando, mas era mais ameno, né? Só que a partir do Costa e Silva, as coisas se intensificam por causa do AI-5, o ato institucional número 5, que foi muito forte, eu vou falar dele depois, tá? E o Costa e Silva, entretanto, o decreto AI-5 tem um derrame cerebral pouco tempo depois e faz uma eleição indireta às pressas, tá? Não deixa, inclusive, o vice do Costa e Silva, que era um civil, Pedro Aleixo, não deixam ele assumir o poder, e o Médici, ele chega ao auge de repressão do regime militar. É no Médici que vão combater a guerrilha do Araguaia e outras guerrilhas, por exemplo. É na época do Médici que vai existir a censura prévia, né, com censores do governo dentro da imprensa e tudo mais. E depois, gente, do Médici, a partir do Geisel, nós começamos no Geisel e continuando no Figueiredo, o processo de abertura lenta, gradual e segura do regime militar, que aí acaba com as 5, se desestruturam aí os organismos de repressão, é feita a anistia, né? Então, uma escalada da ditadura, tipo um gráfico aqui mostrado do regime militar, certo? Mas o auge desse regime aqui que a gente fala está aqui no dia 14 de dezembro de 68. Moçada, eu não decorei, vocês não devem decorar. Eu virei aqui, enxerguei aqui a data do jornal. 14 de dezembro de 68, estava decretado o AI-5. Vejam vocês, moçada, no jornal Última Hora, jornal governista, AI-5, ato 5. O objetivo é manter a revolução. Os meios de comunicação que queriam falar contra o regime militar estavam calados.
os meios de comunicação favoráveis ao regime militar chamavam de a revolução que se estendia. Olha só, ele separou 3 itens aqui. O Congresso em recesso por tempo indeterminado. O presidente, a partir de agora, poderia decretar o recesso do Congresso quando ele quisesse. Tá? Habeas corpus suspenso para delitos políticos. O habeas corpus é esse direito que a gente tem de ser julgado em liberdade. Né? Fim do habeas corpus, muita gente vai ficar presa, mesmo sem ter provas contra crimes. Isso serviu muito para perseguir os políticos que eram inimigos do governo militar. Poder para caçar, demitir, aposentar e remover. O presidente agora podia caçar mandatos, tá? Não está escrito errado caçar com 2 S no sentido político, né? Caçar mandatos, demitir funcionário público, aposentar funcionário público, remover, e o presidente podia, inclusive, suspender os direitos de qualquer cidadão por 10 anos. Tá? Além de poder intervir nos estados e municípios sem pedir autorização para governo, para governador, para prefeito, para nada. Então, muitas pessoas dizem que aqui estava o auge da repressão e o auge do poder dos militares, que também agora estabeleciam a censura prévia nesse período aí. Certo, moçada? Eu vou abrir aqui para umas perguntinhas bem rápido e depois a gente vai falar ainda de 2 slides aqui de aspectos econômicos que são relevantes do regime militar e já estamos quase estourando o nosso tempo aí para hoje, né, moçada? Né, Gi? Quase estourando. Quase estourando. Eu quero mandar um beijo. Posso mandar um beijo? A Gi, gente, quer mandar um beijo. Manda, Gi. Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para minha avó querida, fofinha. Elas estão assistindo? Estão assistindo. A beijo, mãe, beijo, vó. Beijo para vocês. Como é que são?